E bem, senhoras e senhores, bem-vindos aí a mais esta incrível aula, né? Depois de falarmos um pouco mais sobre os esportes de marca com características coletivas, os esportes de marca com característica individual, né? E agora, para fechar essa pequena playlist, pois vamos dar continuidade a falar um pouco mais sobre alguns elementos, até mesmo do próprio atletismo em si, mas para finalizar, a princípio, falaremos então sobre alguns fundamentos dos esportes de precisão. Pensando nessas atividades, a vocês alunos, né, tanto do ensino fundamental 1 e 2, né, fundamental 1, principalmente quando pensamos ali dos primeiros anos, do próprio segundo ano em si. Mas bem, o que nós esperamos aprender então um pouco mais com essas nossas aulas, esses nossos pequenos encontros aqui? Primeiramente, ter uma relação muito grande, né, assim como nós discutimos em outras aulas, com a língua portuguesa, com a matemática, né, que vamos trabalhar essas aulas mesmo. É interessante explorar um pouco mais em 2 aulas, em 3 aulas, para que ocorra realmente um aproveitamento e um aprofundamento então desses distintos conteúdos. E com essa aula também nós vamos basicamente estar identificando alguns fundamentos mesmo dos próprios esportes, então de precisão, que é o foco, né, do encontro aqui de hoje. Assim mesmo como o trabalho com as capacidades físicas, né, capacidades essas como o próprio equilíbrio, a própria coordenação motora, a sua relação desse equilíbrio e dessa coordenação motora com os esportes de precisão em si. Nós vamos basicamente estar desenvolvendo algumas habilidades básicas, né, como a própria Base Nacional Curricular Comum ela vem a citar, que é buscar ler em uma leitura o tanto quanto compartilhada textos que vão, de certa forma, circular em meios tanto impressos, meios digitais, conforme as necessidades da própria escola, dos próprios alunos, os interesses dos pares ali, então, envolvidos, né? E depois de nós, então, entendermos o que se espera aprender, então, com essa aula, para começarmos uma breve contextualização, né, para esses documentos, como nós citamos, da Base Nacional Curricular Comum, ela vai citar que temos algumas modalidades que se caracterizam por arremessar, por lançar um objeto até acertar um alvo, sendo que este esteja estático ou pode ser esse objeto esteja em movimento, comparando o número das suas tentativas, comparando a sua própria pontuação. E quem vem a reforçar isso e definir esses esportes de precisão é a própria Base Nacional Curricular Comum, né, estabelecida então em 2018. Assim, então, entendemos que esses esportes de marca, né, eles podem ser então tanto com características coletivas, ter a sua coletividade, ou mesmo individuais. Mas, professor, nos dê alguns exemplos então. Primeiramente, alguns exemplos desses esportes de precisão com características individuais. Nós temos o próprio arco e flecha, nós temos o tiro ao alvo, nós temos o dardo, né, de salão, nós temos o golfe, o boliche. Esses são exemplos clássicos de esportes de precisão com características individuais. Outros esportes com características mais coletivas, aí nós temos, né, que não é muito comum hoje no Brasil, o curling, apesar que aos pouquinhos vem ganhando aí o seu espaço. Nós temos também a bocha, também que é um outro esporte bem bacana, também com características de precisão, com maior coletividade a bocha em si, né? E com isso nós podemos também definir alguns elementos de algumas capacidades físicas, essas, né, que são desenvolvidas nessas atividades, como a própria coordenação motora, que definimos então coordenação motora como uma capacidade neuromuscular de executar movimentos com eficiência, executar movimentos com economia de energia. E a isso definimos então esses elementos da coordenação motora, tá? Movimentos com eficiência e basicamente com economia de energia. E aí podemos definir um pouco mais sobre o que é o equilíbrio, que é a combinação neuromuscular
com esse propósito de sustentação do corpo, né, contra a lei da gravidade. E há alguns artigos, alguns artigos que eu até mesmo vou deixar aqui na descrição desse material, do EFD Esportes, sobre a classificação então desses esportes específicos. Bem, depois de contextualizarmos um pouco mais, vamos agora dar algumas orientações então um pouco mais didáticas, né? Primeiramente, para começarmos a nossa conversa, comente aqui embaixo, né, nesse fórum interativo que nós temos aqui embaixo, quais esportes que vocês conhecem que tem que acertar um alvo, e comente no fórum interativo. E observe então, nessas imagens que aparecem aqui nesses slides, esses esportes então de precisão, como o próprio boliche, por exemplo, onde as crianças podem estar alinhadas, enfileiradas. Aqui pensamos em crianças do berçário, né, do próprio pré em si, a desenvolver essas atividades então do próprio boliche, por exemplo, né? Ou o próprio curling também, nessa outra slide, onde nós temos uma atividade de precisão, uma atividade também de tabuleiro, né, para começar essa afinidade com o curling, essa sensibilização com os movimentos então do próprio curling em si, como observamos então nessas imagens. Ou então, como observamos nesse outro slide, né, o próprio golfe em si, atividades práticas a serem realizadas, colocando de repente um copinho de plástico ou um recipiente um pouco maior, um pote de sorvetes ou de pipocas ou um balde um pouco maior, para que a criança tenha então esse processo de precisão de acertar realmente o alvo, né, acertar sua marca nesse alvo específico, como o próprio boliche, e assim como mesmo esse outro slide, mostrando então essa figura que também pode ser desenvolvida essa atividade em campos mais aí abertos. Ou o próprio arco e flecha, como cita também esse nosso outro slide, onde também pode ser organizadas com canos de PVC um pouco mais fino, colocando alguns arames, como sisal, por exemplo, né, e gravetos, ou mesmo umas cartolinas, né, enroladinhas, para que não possa machucar a criança e a criança possa buscar realmente esse processo de sensibilização do arco e flecha, né, a buscar um alvo em si, ou colocando um plug, né, aquele negocinho que gruda num certo tablado, que possa então fixar para que a criança possa então exercitar, né, sensibilizar e movimentar-se a partir desse ponto. E com isso, nós podemos então retomar alguns conceitos, né, de algumas capacidades físicas e de algumas habilidades motoras que nós conversamos já em outras aulas. E vamos conhecer, então, essas capacidades físicas tão importantes, né? Como a coordenação motora, como nós citamos, e aprofundar um pouco mais sobre essa relação do próprio equilíbrio em si. Ou seja, é muito importante com isso nós, de certa forma, observarmos as pessoas em nosso dia a dia, por exemplo, né, com problemas de equilíbrio no ato de subir uma escada, né, andar durante a escola, por exemplo, né, ou quando observamos pessoas idosas caminhando na rua. É muito importante também nós respeitarmos estas pessoas, principalmente, né, o cuidado de não correr perto dessas pessoas idosas por essa questão de equilíbrio. E aí está o que nós discutimos muito, são os valores, né, os valores atitudinais após o desenvolvimento dos procedimentos, das práticas, mesmo em quadra, das práticas em sala de aula, né, que é a atitude. Quando eu conheço os elementos do equilíbrio, me faz ter um pouco de noção, opa, eu não posso correr muito perto da minha avó, né, das pessoas idosas da minha casa ou do meu dia a dia na comunidade, porque eu posso realmente induzir essa pessoa idosa a uma queda que pode ser muito grave para ela. E é muito importante, então, respeitar essas pessoas, principalmente, então, para não correr perto dessas pessoas. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né,
E daí nós temos também o próprio Estatuto do Idoso, que vai também corroborar sobre essas questões. E aí posso deixar também aqui na descrição desse material um pouco sobre o ECA, para que vocês conheçam um pouco sobre o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E também vou deixar aqui embaixo o próprio Estatuto do Idoso também, que é um material a mais, um material alternativo para que você possa se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Conhecer um pouco mais o ECA e conhecer um pouco mais o próprio Estatuto do Idoso. Mas bem, depois de contextualizarmos, temos essa nossa breve conversa, quero que vocês agora conheçam alguns elementos mais práticos então para as nossas atividades, né? Que possamos então desenvolver atividades principalmente com o foco de acertar alvos específicos. Uma primeira atividade que podemos pensar é a bola deslocada. Que atividade é essa, professor, da bola deslocada? Bem, o passo a passo dela se programa da seguinte forma. Primeiramente, podemos utilizar bolas, né, com giz, utilizando bolas mais pesadas. Podemos pensar numa área também aberta, né, onde podemos pensar aí duas linhas, com uma diferença basicamente, por exemplo, de 6 metros, ou utilizando a própria linha da quadra, por exemplo, como nós temos aqui, né, por trás. A linha da quadra de vôlei, por exemplo, né? Então esse é o primeiro passo, pensar nesses materiais, né? Na bola, no giz, bolas mais pesadas. Num segundo passo, pensamos então numa bola pesada, né? Colocada no centro da área de jogo, colocando no centro da própria quadra. Depois, possamos dividir a turma então em duas equipes. Na sequência, vamos distribuir então essas bolas em quantidades iguais entre as turmas. E ao sinal do professor, né, buscar então lançar essa bola até um choque, né, buscando ultrapassar com isso a linha adversária. Então esse é um exemplo clássico de uma bola deslocada, né, que podemos até fazer analogias com outros assuntos que nós já então relatamos. Uma segunda atividade, um outro exemplo de uma atividade prática, então, é então o próprio boliche. Como que se desenvolve então esse boliche, professor? Nós podemos utilizar então bolas como materiais, né? Materiais recicláveis, como garrafa PET, por exemplo. Primeiramente, para que possamos desenvolver essa atividade, vamos confeccionar então 10 pinos, de acordo com o tipo de bola e as habilidades então que os alunos possam então posicionar esses pinos mais longe ou mais perto conforme a necessidade. Naturalmente os pinos mais longe vão ter uma pontuação, né, um pouco maior e os pinos mais próximos uma pontuação menor. Então essa é uma primeira parte. Uma segunda parte, podemos pensar, é lançar essa bola tentando derrubar a maior quantidade de pinos, podendo então lançar lançar mesmo esse movimento com as mãos ou buscando lançar esse objeto, esse implemento, também com os pés. Então esse é o primeiro, né, uma sequência prática então desse boliche que nós desenvolveríamos. Um terceiro passo disso é então, para que ocorra uma maior organização, formamos então as filas, onde cada um desenvolve o seu lançamento. E aí vencendo a equipe que derrubar mais pinos. Pode ser pinos, pode ser cones, pode ser de repente utilizar o pratinho chinês, aquele furinho que nós temos ali no meio, né? Utilizar realmente algum bastão que possa facilmente ser deslocado. Então esse é um exemplo clássico de como podemos desenvolver esse nosso boliche, por exemplo. Uma outra atividade prática é o exemplo da própria bola na lata. Essa é uma atividade também que ela pode ser utilizada com bolas pequenas, né, com latas de diversos tamanhos, bolas de ping-pong, por exemplo. E primeiro momento para desenvolver então esse nosso bola na lata é colocar então essas latas em cima de uma mesa. Por exemplo, colocamos nossa lata em cima de uma mesa e até mesmo podemos, claro, se for fácil, colocar essas latas no chão, com uma certa distância, né, do seu devido lançamento. Depois disso, nós vamos verificar como essas latas elas podem ter um certo peso, né, colocando uma quantidade de areia específica nessas latas, claro que se tudo isso você achar então necessário.
Um terceiro passo e uma sequência disso, podemos pegar latas menores que vão pontuar, né, mais que as latas maiores. Mostramos que as latas maiores vão ser mais fácil, né, tem uma facilidade maior para ser acertada por um objeto. E as latas menores terão então pontuações maiores. Utilizando com isso uma tabela de pontuação, eu pego o quadro e desenvolvo uma tabela de pontuação para o registro desses pontos que as equipes forem desenvolvendo, e aí desenvolvendo então essas colunas específicas para os tamanhos das latas, somando então o acerto das latas. Maiores, menor ponto. Latas menores, maiores ponto. E esse é um outro exemplo clássico de bola na lata, né? Uma outra variação dessa bola na lata, que podemos utilizar nessas atividades, né, latas de alumínio, né, ou mesmo utilizar bolas de tênis clássicas que tem, né, em qualquer sala de educação física. Então, o primeiro passo para desenvolver essa outra variação da bola na lata é empilhar essas latas sobre a mesa, ou eu posso, depende, até pegar a própria escada da escola e desenvolver essa atividade na escada da escola em si. Depois disso, como um segundo passo, eu vou estabelecer uma certa distância entre as latas para o devido arremesso, né? Na sequência, entender e até explicar isso para as crianças, e vocês crianças que estão ouvindo, entender que o objetivo disso é derrubar o maior número de latas com o menor número de tentativas possíveis. E aí vence o grupo, né, que derrubar o maior número de latas. E, é claro, essas atividades, elas não se encerram aqui, né? Devemos recriá-las em todos os momentos, né? Pensar em outros momentos que possam ser desenvolvidos essas atividades, pensar nas possibilidades que a minha escola, né, que o meu ambiente, que o meu clube possa então estar me favorecendo a criar esse feeling, esse instinto que possamos ter para aumentar esse nosso repertório e desenvolver então essas devidas atividades. Depois que nós desenvolvemos então toda essa parte prática, podemos agora sentar em círculo, né, e refletir então sobre essas atividades. E pensamos até no processo de sistematização, né, por meio de uma reflexão do que nós aprendemos até então. Ou seja, podemos ou comentar nessa roda, ou vocês que estão assistindo esse material, comentar também nesse fórum interativo o que vocês acharam das atividades, né? Se essa atividade ela é difícil ou é fácil acertar o alvo? E quais os movimentos que vocês utilizaram para realizar essas atividades, né? Vocês utilizaram lançamentos, vocês utilizaram arremessos, vocês buscaram chutar essas bolas? Quais movimentos vocês utilizaram para realizar então essas atividades, né? Coloque aqui nos comentários ou discutimos então em nossas rodas de conversa. E citamos também esses momentos de atividades coletivas e os momentos de atividades individuais. Quais foram os movimentos que vocês tiveram com seus amigos, com seus colegas, que foram desenvolvidas essas atividades? E quais foram os movimentos individuais que vocês então desenvolveram aí essas práticas? E com isso vamos discutir sobre essas capacidades físicas, né, que foram mais evidentes, como nós citamos e reforçamos muito nessa aula, a coordenação motora e o equilíbrio. E claro, com isso nós vamos recriar as atividades também para além da escola, recriar as atividades na nossa comunidade e com isso gerar também os nossos registros, ou seja, registros esses ou através da escrita, registros através da oralidade com os amigos, através dos desenhos, se for o caso, ou através de fotos, né? Criando também, como nós citamos, os desenhos esses que expressam, né, demonstrando os movimentos que vocês desenvolvem no nosso dia a dia, né, que possam aí, com isso tornar semelhantes essas práticas. E com isso vamos desenvolver realmente um material que se torne mais atraente, né, para os meus colegas, para os meus amigos, para o meu público em geral, né? E obviamente nesse caso o professor irá mediar todo o processo. O professor ele media, ele facilita, ele faz a ligação de todos esses objetos de conhecimento. Nesse momento o professor é uma das, né, grandes possibilidades que nós temos para fazer esse processo de mediação.
E depois disso, claro, pensamos nas nossas avaliações, né, de tudo aquilo que nós aprendemos, como nós citamos no começo desse nosso encontro. Ou seja, fazer essa exposição dos nossos materiais para os outros alunos, né, que eles possam realmente assinalar os esportes de precisão que desenvolveram, como, por exemplo, levantamento de peso, o tiro ao alvo, o futebol, né, o dardo, a bocha, como nós citamos, o boliche, o golfe, o atletismo com a própria corrida, né, o tênis em si. Todas essas atividades, então, envolvem esses esportes de precisão. E aí nós podemos pensar agora, vocês que estão ouvindo esse material, que fazem parte do primeiro ano do Fundamental 1, ou vocês que são professores, né, pensamos até numa escala de progressão disso para os anos posteriores. E aí, com isso, podemos pensar em pedir aos alunos do segundo ano, por exemplo, para fazer e para, depois que desenvolver, trazer os rolinhos de papel higiênico, por exemplo, que possam ser desenvolvidos, né? E com esses rolinhos de papel higiênico, pedir aos alunos que desenhem, realmente, por exemplo, 6 pinos azuis, 3 pinos pretos e 1 pino amarelo. E aí podemos pensar nessa progressão, colocando os pinos, né, posicionados no chão, por exemplo, e pedir aos alunos que observem e verifiquem aí os pinos fáceis, médios e difíceis que possam ser desenvolvidos e que possam com isso também ser acertados, que possam ser organizados pelas cores, também pelas suas quantidades. Também podemos expressar aos nossos alunos, né, e vocês também entenderem que estão observando esse material, como nós podemos fazer pesquisas mais aprofundadas sobre essas modalidades que nós citamos, né? Como nós podemos ampliar a nossa discussão dessas capacidades físicas, da relação dessas capacidades com o nosso dia a dia, como nós podemos avaliar os nossos alunos sobre as atividades que eles realizaram, atividades essas tanto em ambientes fechados, com maior controle, por exemplo, ou ambientes abertos, que existe um maior grau de imprevisibilidade. E aí nós temos os tipos de piso, podemos analisar, né, qual o tipo de piso que foi desenvolvida essa prática, os fatores do ambiente, né, como o frio, ambiente do calor, o vento, como essa relação do vento, do frio, do calor influenciam nesses esportes. E com isso podemos orientar os alunos também, agora no segundo ano, por exemplo, a fazer mais exposições orais sobre o assunto, compartilhar essas exposições orais com os colegas, por exemplo. Já? Bem, senhoras e senhores, aqui encerramos então mais essa nossa playlist. E vamos em breve começar uma outra playlist falando sobre jogos e brincadeiras, principalmente com a temática sobre o movimentar-se na escola, que eu vou deixar aqui nesse espaço, né, o link para vocês já acessarem e já continuarem a nossa outra playlist sobre jogos e brincadeiras e com essa temática tão interessante que é o movimentar-se na escola. Joia? Novamente agradeço aí a todos vocês, muito obrigado aí a participação desses nossos 25 minutos de conteúdo aqui em nossos materiais. Não se esqueça, claro, de se inscrever em nosso canal, tudo isso fortalece os nossos materiais e realmente deixe os seus comentários para que possamos gerar realmente esse nosso debate em altíssimo nível. Não esqueça de acionar o sininho e também de compartilhar esses materiais aí com seja da escola, seus amigos realmente da sua sala, ou se você é profissional da área, compartilhar também com outros professores. Joia? Novamente, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!